Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Semana começou já, né? Graças a Deus. Ontem, segunda-feira, hoje já terça-feira. E vamos seguindo, né? Nós estamos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, os primeiros apóstolos, né? Os primeiros cristãos sendo então alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo evangelho, por essa pregação que vem carregada de tanta unção, de tanto propósito, né? De tanto entendimento. E que isso possa mover, mexer com a nossa estrutura a ponto de nós compreendermos que nós precisamos também ser movidos, né, por esse mesmo Espírito Santo que dá tanta ousadia, né, para nós pregarmos. Vamos orar e a gente vai entregar esse momento e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós temos tido de estar com o Senhor, com a palavra. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom para nós, Pai. O Senhor tem sido tão bom para nós, Jesus. Nos alegramos, Senhor, pela misericórdia que tem nos alcançado todas as manhãs. Todos os dias, Jesus, acordamos e deitamos porque o Senhor tem estado conosco. É o Senhor quem nos dá o fôlego de vida, esse ar que estamos respirando agora, Senhor. Ele vem de Ti. E se o Senhor retirasse, Senhor, esse ar, toda a terra estaria num só instante, Senhor, 100% exterminada. Obrigada, Jesus, pela Tua bondade, pelo Teu amor que nos alcança todas as manhãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá então, dia 2 dessa semana 48, hoje dia 21, né, de novembro. Vamos continuar aí essa semana, ainda temos mais alguns textos que já vão ser iniciados, o livro de Tiago, né, a carta de Tiago, a carta aos Gálatas de Paulo, né, então hoje tem essa semana tem bastante coisa que a gente já vai estar vendo e dando andamento, né? Mas hoje a gente vai ler Atos, capítulo 11 e 12, né? De acordo aqui com a apostila. Lembrando que na quinta-feira, gente, quem tá acompanhando aí a apostila, vou lembrar de novo aqui, vou falar de novo. O texto é Tiago, esse James aí, né? É Tiago em inglês, se não me engano, né? Acredito eu que seja isso. Devem ter errado na hora da digitação, mas é Tiago do 1 ao 5, né? A carta inteira de Tiago nós vamos ler, porque é uma carta bem pequenininha. Então, ela vai ser lida num dia só. Então, na quinta-feira, né, hoje terça, amanhã quarta, na quinta nós vamos ler Tiago do 1 ao 5, tá? Então, arruma aí na sua apostila, se você tá com ela aí, já deixa certinho para você não esquecer. Vamos lá, então, Atos, capítulo 11, versículo 1 diz assim: A notícia chegou até os apóstolos e outros irmãos da Judéia de que muitos gentios também tinham recebido a palavra de Deus, de modo que quando Pedro voltou a Jerusalém, o partido dos circuncisos discutia com ele dizendo: Você ficou hospedado na casa de homens incircuncisos e até comeu com eles. Então Pedro contou a eles tudo o que tinha acontecido. Um dia em Jope, disse ele, enquanto eu estava orando, tive uma visão. Vi um enorme lençol baixado do céu pelas 4 pontas. Dentro do lençol havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz dizer: Levante-se, Pedro, mate e coma. Nunca, Senhor, foi a minha resposta, porque eu nunca comi nada impuro ou imundo segundo as nossas leis judaicas. Mas a voz do céu falou outra vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol e tudo que ele continha fosse recolhido ao céu. Nessa hora chegaram à casa onde eu estava hospedado 3 homens que tinham sido enviados de Cesareia. O Espírito Santo me disse para ir com eles e não me preocupar com o fato de não serem judeus. Estes 6 irmãos aqui me acompanharam e logo chegamos à casa do homem que tinha mandado os mensageiros. Ele nos contou como um anjo tinha aparecido em sua casa e tinha dito: Mande buscar Simão em Jope. Ele também é chamado Pedro. Ele dirá como você e toda a sua família podem ser salvos. Pois bem, quando comecei a falar, porém, o Espírito Santo desceu sobre eles, tal como desceu sobre nós no princípio. Então lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E já que Deus deu a estes não-judeus o mesmo dom que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para discutir com Deus?
Quando os outros ouviram isso, ficaram sem o que dizer e começaram a louvar a Deus. Sim, diziam, então Deus concedeu também aos que não são judeus o privilégio de se arrependerem e receberem a vida eterna. Enquanto isso, os crentes que tinham sido dispersos de Jerusalém durante a perseguição, depois da morte de Estevão, viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, espalhando a boa nova, mas apenas aos judeus. Entretanto, alguns dos crentes que vieram de Chipre e de Cirene para Antioquia começaram também a anunciar a alguns gregos a mensagem a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, de modo que muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que tinha acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou ali e viu as maravilhosas coisas que Deus estava fazendo, ficou cheio de ânimo e de alegria e animava os crentes a continuar firmes no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Como resultado, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso em busca de Saulo. Quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim, Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, chegaram a Antioquia alguns profetas vindos de Jerusalém. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se numa das reuniões para profetizar pelo Espírito que uma grande fome estava por vir sobre o mundo romano. Isso de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos resolveram mandar socorro aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Eles entregaram seus donativos a Barnabé e a Saulo para levarem aos presbíteros da igreja. Capítulo 11 fala desse primeiro momento de Pedro voltando para Jerusalém com a notícia dos gentios salvos. E para muitos judeus isso realmente era incabível, né? Era muito difícil aceitar, porque eles acreditavam que a salvação era somente para os judeus, a promessa, né, de vida eterna era só para os judeus, a aliança de Deus era só para os judeus. Mas não, o Senhor já estava avançando com a pregação, e não só a casa de Cornélio, como irmãos em toda a região do Império Romano, principalmente ali na região mais próxima de Jerusalém. Eles foram seguindo e pregando então essas boas novas, e já existiam algumas cidades que estavam sendo alcançadas e cristãos estavam se reunindo como igreja, como corpo de Cristo ali. E então inicia-se um processo através de Paulo e Barnabé em Antioquia. Essa Antioquia, se vocês olharem no mapa, se alguém tiver curiosidade, vocês olharem, ela está acima da região ali de Israel, é onde ficou o quartel-general dos primeiros apóstolos, né? Fora os 12 que estavam em Jerusalém, a maioria deles, né? Paulo e mais alguns irmãos foram forjados ali em Antioquia, e foi dali que o Senhor começa a enviá-los para outras cidades. Capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, perdão. Quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guardas na frente do portão da prisão. De repente, brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e coloque as sandálias. E ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, mas o tempo todo ele pensava que era um sonho, uma visão, e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo posto de guardas e chegaram ao portão de ferro da rua, e este abriu-se por si mesmo para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos 1 quarteirão, e de repente o anjo deixou. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo que os judeus queriam me fazer.
Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos estavam juntos para orar. Pedro bateu à porta da frente e uma serva chamada Rod veio atender. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro e exclamou: Pedro está lá fora. Eles não acreditaram nela. Você está fora do juízo, disseram. Quando ela insistiu que era Pedro, eles pensaram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando finalmente foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Ele fez um sinal para ficarem quietos e contou o que tinha acontecido e como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros o que aconteceu, disse ele. Então saiu dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados na prisão quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Quando Herodes mandou buscar o preso, soube que ele não estava lá. Depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi morar algum tempo em Cesareia. Enquanto Herodes estava lá, chegou uma delegação de Tiro e Sidom para falar com ele. Herodes estava muito irado com o povo daquelas duas cidades, mas os delegados se fizeram amigos de Blasto, secretário real, e pediram paz, pois as cidades deles dependiam economicamente do comércio do país de Herodes. Herodes concedeu uma entrevista a eles, e quando chegou o dia, pôs as vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para o povo. O povo fez uma grande aclamação e ele gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, visto que aceitou a adoração do povo, em lugar de dar glória a Deus. A boa nova de Deus ia se espalhando rapidamente e havia muitos novos crentes. Barnabé e Saulo, por esse tempo, visitaram Jerusalém e logo que terminaram sua missão, levaram João Marcos consigo. Capítulo 12 fala desse outro episódio em que Herodes, o governador daquele momento ali em Jerusalém, percebe que a prisão de cristãos agradava, né, ao partido da religião judaica, né? Então ele começa a fazer isso para ter ainda mais prestígio. E nesse momento é Pedro, né, que é posto na prisão, mas o Senhor traz um livramento poderoso para Pedro, livrando da prisão sem que houvesse uma mão humana intervindo, e sim a mão de um anjo. E Herodes manda matar os guardas por eles não terem, né, olhado, visto tudo isso, não sabendo que era o poder do próprio Deus. E quando ele se coloca para fazer um grande discurso, o povo aclama ele como um Deus. E nesse momento o Senhor fere Herodes pela astúcia dele, pela arrogância, pelo lugar que ele quer tomar, né, de Deus, ali em Jerusalém, na região. E ele morre então, e Paulo e Barnabé nesse momento tomam João Marcos consigo e o levam para discipulá-lo mais de perto, né? Nós vamos ver os episódios que acontecem com João Marcos e Paulo a partir daqui, Barnabé também, esse trio, né? Deus vai fazer algo poderoso através desses homens ao longo dos capítulos que a gente vai ver aqui em Atos. Eu costumo dizer que o livro de Atos, gente, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso, que a gente precisa estar atento a esses detalhes de como a igreja se movimentou, de como Deus, de maneira tão simples, ia, né, manifestando o seu poder aos cristãos. E a gente precisa aprender com esses homens e mulheres que foram os precursores, foram aqueles que iniciaram a igreja, né, tanto em Jerusalém e ao redor do Império Romano, né? Nós precisamos olhar para essas histórias que aconteceram com homens e mulheres e dizer: Senhor, da mesma forma que o Senhor fez na vida desses homens que eram meros mortais como eu e você, eu também quero, Senhor, viver milagres, viver realmente a manifestação do Senhor aonde quer que eu esteja, na minha casa, com os meus familiares, no meu trabalho, na faculdade, onde quer que eu esteja. Eu ministrei domingo, né, na minha igreja local. Esse vídeo tá lá no canal do YouTube da Igreja ICP, que é onde eu congrego, sobre os 3 chamados de Jesus. E eu te aconselho a assistir essa mensagem, não porque fui eu que preguei, mas porque a palavra de Deus tem um chamado do discipulado, tem um chamado do ID, tem um chamado de nós estarmos como Jesus, fazendo homens e mulheres serem verdadeiros filhos de Deus na terra. E nós somos esse canal que o Senhor quer usar. Nós não fomos salvos
nós não fomos alcançados pelo poder de Deus simplesmente para estar numa igreja sentado num banco e fazendo simplesmente trabalhos ali dentro da igreja. Nós fomos chamados para invadir lugares onde as trevas têm sido o foco, né? Tem sido ali o opressor, e nós então revelarmos a glória de Deus onde quer que o Senhor nos leve. Então que a gente possa ser realmente mexido ao lermos Atos dos Apóstolos, ao lermos as cartas, né, desses primeiros homens e mulheres da Bíblia, para sermos movidos, né, por esse mesmo amor, por essa mesma compaixão, pelas misericórdias de Deus, pelas vidas que estão perecendo no inferno, né? Indo para o inferno por causa do pecado. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima terça-feira aí para vocês. Para alguns está iniciando a semana agora, né? Feriado na segunda-feira aqui em São Paulo. Então, muita gente ficou em casa, assim como eu. E a gente pôde aproveitar um pouquinho mais esse final de semana meio prolongado. Então, que você possa iniciar a semana aí debaixo dessa palavra, dizendo: Jesus, eu quero ser tão ativo quanto esses homens e mulheres no primeiro século, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.